Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de Vasco, né? O Vasco entra em campo aí pela Copa Sul-Americana, tentando aí voltar a vencer pela competição internacional e também tentar apagar a vexatória goleada sofrida aí contra o Ceará na segunda-feira aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar da provável escalação do Vasco para o jogo de hoje às 9h30 da noite, onde você vai poder assistir essa partida, e também vamos falar aí de jogadores que podem voltar ao time titular. Vamos falar também aí no nosso canal do Levinciano, falando a respeito das eleições, que pode perder investidores que ele gostaria de trazer para o Vasco, caso demore mais tempo ainda a se definir essas eleições, e também do Alexandre Campelo falando a respeito aí do time do Vasco. Também vamos falar do argentino Martim Benítez, que está a um passo de dar adeus ao Vasco. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal como de costume, só clicar embaixo aí no inscreva-se. Vamos em busca de 130 mil inscritos. Dá essa força aí, compartilha com seus amigos nas redes sociais, se inscreve aí se você está assistindo aqui pela primeira vez no nosso canal, muito obrigado. Também peço para você que ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco entra em campo hoje às 9h30 da noite contra o Defensa e Justiça em São Januário pela Copa Sul-Americana. O jogo terá transmissão somente da Comebol TV. O Vasco que tenta apagar a goleada vexatória que levou no início da semana, que tomou em São Januário por 4-1 frente ao Ceará no Campeonato Brasileiro, e com certeza perdeu bastante a confiança do torcedor vascaíno para a sequência da temporada, né? O torcedor vascaíno está pé da vida com esse time e tenta já ver uma mudança logo no jogo de hoje, né? Porque se jogar da mesma maneira vai tomar outra goleada e consequentemente vai ser eliminado da Copa Sul-Americana, que na minha opinião já não faz nem mais diferença se o Vasco joga ou se não joga, porque na minha opinião o foco tem que ser no Campeonato Brasileiro e não ser rebaixado para a segunda divisão pela 4ª vez na história. O Vasco hoje deverá ter a volta de alguns jogadores, né? Possivelmente, pelo menos no banco de reservas, o Fernando Miguel e o Thales Magno estarão aí à disposição do também técnico Ricardo Sapinto, que voltou recuperado aí do Covid-19. E a provável escalação do Vasco deverá ser aí o goleiro Lucão ou o Fernando Miguel. E a zaga deve ser formada pelos 3 fraquíssimos zagueiros que a gente tem nesse esquema ridículo montado pelo Ricardo Sapinto, com o zagueiro Miranda, Leandro Castan, péssimo, e também aí o Ricardo Graça. No meio campo, os laterais mais avançados, que também não estão jogando absolutamente nada, Léo Matos, também aí o Neto Borges. No meio campo, o Andrei mantido como titular, tirando o Marco Júnior mais uma vez do time, também o Leonardo Gil e o Martim Benítez, o craque, camisa 10 da equipe. No ataque, o Vasco ainda não tem o Germancano, que está se recuperando ainda do Covid-19, segue fora dessa partida. Deverá entrar o Ribamar e também o Gustavo Torres, ou possivelmente o Thales Magno. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais contra o Defensa e Justiça. Pode ser que tenhamos novidade antes da partida, né? Porque sempre temos novidades nas escalações do Vasco. Com certeza hoje não será diferente, né? Podemos ter alguma surpresa ou outra aí no time titular, talvez, quem sabe até mesmo uma mudança de esquema. O Vasco que tem aí a vantagem do 0-0 e também se empatar por 1-1 vai para pênaltis. Se empatar por 2-2, 3-3, a vantagem é do Defensa e Justiça e o time argentino se classifica, e obviamente a vitória dará a classificação ao Vasco. O Bahia se classificou frente à União Santa Fé e será o adversário do Vasco caso o Vasco classifique hoje frente ao Defensa e Justiça aí, e jogará contra o time brasileiro pelas 4ª de finais. O Vasco não será favorito porque já tomou 3-0 do Bahia no Campeonato Brasileiro, e obviamente o Bahia tem um time infinitamente melhor do que o Vasco e é o favoritaço no confronto caso o Vasco avance de fase. Vamos esperar aí ver como vai ser a postura do Vasco para esse jogo de hoje, porque na minha opinião, se jogar da mesma maneira contra o Ceará, mais uma goleada na conta aí do português Ricardo Sapinto e desse time ridículo do Vasco. Se ele não fazer nada de diferente, o Vasco certamente estará eliminado, e se ele tomar uma goleada do Grêmio no final de semana, o português deverá dar adeus ao Vasco, já que tem a sombra aí do Luxemburgo. Muitos torcedores pedem a volta do Luxemburgo, até trouxe isso aqui no vídeo de ontem, informação aí dada pelo Esporte Interativo. Com certeza o Ricardo Sapinto sabe disso, sabe que está pressionado porque o time não consegue vencer. Ele comandou o Vasco em 10 oportunidades, o Vasco venceu somente em 2 jogos.
péssimo aproveitamento do Vasco em São Januário, que não vence em sua casa desde a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, pelo Brasileirão, né? Na Copa Sul-Americana o Vasco segue 100%, venceu lá no início do ano e também algumas semanas atrás o Caracas da Venezuela. Mas o rendimento do Vasco dentro de campo é pífio, a gente não aguenta mais ver o time jogar dessa maneira, né? E os torcedores do Vasco ontem foram fazer protesto lá na frente do CT contra os jogadores. Tomara que esses caras entendam o sentimento do torcedor, porque o Vasco tá caindo pela 4ª vez no Campeonato Brasileiro e já deu uma resposta dentro de campo hoje e também no final de semana contra o Grêmio. Não quero nem saber se o jogo é fora de casa, tem que vencer, porque o Vasco está caindo para a 2ª divisão, não importa se é contra o Grêmio, se é contra o Flamengo, não importa contra quem tem que ser. Se for fora de casa, se é dentro de casa, tem que vencer e tem que buscar os 3 pontos para esse time não ser rebaixado. Deixe nos comentários qual o seu palpite para esse jogo de hoje. Na minha opinião, o Vasco vai empatar por 0 a 0, um jogo fraquíssimo, vai se salvar aí na Bacia das Almas com o Lucão agarrando tudo ou o Fernando Miguel, um dos dois que tiver no gol, porque certamente o Defensa e Justiça vai partir para cima do Vasco querendo resolver a parada depois de ver o resultado ridículo que a gente conquistou na última segunda-feira. Eles vão ver a fragilidade escancarada do Vasco e vão partir para cima. Na minha opinião, um 0 a 0 suado aí pro Vasco vai dar a classificação pro nosso time. Deixe aí nos comentários qual o seu palpite. Bom, pessoal, as eleições do Vasco seguem totalmente indefinidas aí, né? O presidente do Vasco eleito no último dia 7 de novembro, Levenciano, falou aí da não aceitação do Mussa do julgamento online que iria acontecer se validaria as eleições do dia 7 ou do dia 14. O Mussa que se opôs contra esse julgamento que está cancelado, pessoal. Em 2020, não vamos saber quem é o presidente do Vasco. Eu venho falando isso aqui desde que acabou a primeira eleição do Vasco, que começou a ter o processo judicial de lado, do outro, e eu já falei aqui muitas vezes pro torcedor vascaíno que em 2020 eleições do Vasco não iriam ter uma solução, e foi dito e feito. Não tem mais tempo pro Vasco decidir quem é seu presidente em 2020 e vira essa badena, essa pouca vergonha dessas pessoas aí, do Mussa, do Alexandre Campelo e também do Jorge Salgado, querendo arrebentar o Vasco da Gama e destruir toda a história do clube e principalmente o amor do torcedor com o time, né, pessoal? Porque o torcedor tá de saco cheio, não quer nem saber mais de Vasco, não quer saber mais de política e os caras estão querendo o Vasco, arrancar o Vasco todo pra eles. E o Levenciano falou a respeito disso, disse que vai perder investidores certamente, né, porque não vai dar tempo aí dele assumir, e os investidores estão vendo a badena que é o Vasco, né, a bagunça, o amadorismo que é a política do Vasco. Todos os outros times conseguem resolver a sua situação política em 1 ou 2 dias no máximo, e os caras no Vasco tem que levar um ano inteirinho. Por que não marcou essa eleição no início de janeiro, para agora no final de dezembro a gente saber quem era o presidente do Vasco? Poderia ter feito isso, né? Ganharia um tempo gigantesco, talvez não comprometeria a próxima gestão que vai assumir no início do ano que vem, porque realmente não vai dar tempo de montar elenco, porque vai virar essa badena, essa bagunça danada aí, até que se decide judicialmente quem será o novo presidente do Vasco. O Vasco vai sangrar até cair para a 2ª divisão. Vamos aguardar aí e ver como que vai ficar essa situação somente no ano que vem. Esse assunto, a eleição, está encerrado em 2020. E deixem nos comentários qual a sua opinião sobre isso aí, porque estão todos contra o Levenciano, né? Campelo, Mussa, Jorge Salgado, e sem falar que infelizmente não vão deixar o cara assumir aí a presidência do Vasco. Vão lutar a todo custo para tirar o Levenciano da parada até ele desistir aí da candidatura. Bom, pessoal, para piorar mais ainda a situação do Vasco, Benítez, nosso melhor jogador, está a um passo de sair do nosso clube, né? Ele deverá voltar ao Independiente, vai seguir negociando ele com outro clube, já que o Vasco não vai comprar o atleta. O jogador certamente deverá ser negociado ou talvez com algum outro clube aqui do Brasil. Também times dos Estados Unidos têm interesse no jogador. O Alexandre Campelo mais uma vez mostra a total incompetência de um presidente de um time gigante que não consegue contratar um jogador decente para a equipe, né, cara? Não consegue fechar em definitiva a contratação do Martim Benítez, nosso principal jogador. Tem o Germancano, claro, é artilheiro, mas sem o Martim Benítez fica complicada a vida do Cano, né? Porque ele é o único que tem qualidade ali do meio para frente e sem o argentino camisa 10 para municiar o artilheiro, ele não vai fazer gol
gols, mas na temporada vai ficar bem complicada a situação dele e certamente o Vasco vai sofrer demais sem o nosso camisa 10, porque, meus amigos, não tem salvação. O Martim Benítez provavelmente não será mais jogador do Vasco. Está acabando o período aí para o Vasco contratar ele em definitivo, a prioridade do Vasco, e o seu contrato termina dia 31 de dezembro. E até o dia 31 de dezembro, provavelmente, o Independiente já deve ter vendido ele para algum outro clube aí, sem ser o Vasco. Infelizmente, pessoal, vai ficar bem complicada a nossa situação no Campeonato Brasileiro. O que a gente mais temia está acontecendo e vai acontecer, né? Porque não tem solução, o Vasco não vai comprar o Martim Benítez. E deixa aí nos comentários sobre essa incompetência gigantesca do Alexandre Campelo, hein, pessoal? Porque tá de sacanagem esse presidente do Vasco. Eu já tô de saco cheio de ficar falando aqui desse assunto, porque eu não aguento mais nem olhar a foto do Campelo quando eu vou editar os vídeos. Imagine falar desse senhor, né? E ele deu uma entrevista, né, ao Globoesporte.com, falou aí de diversos pontos e para piorar, meu amigo, ele disse que esse elenco do Vasco não é elenco para ficar na zona do rebaixamento, é para estar numa posição muito acima do que o Vasco se encontra hoje. Tá de sacanagem com o torcedor, Alexandre Campelo. Você é um brincalhão com o torcedor vascaíno. Não tem condições, cara, não tem condições. Eu me recuso a pronunciar o nome do presidente do Vasco, porque o que ele está fazendo é um absurdo, cara. É um absurdo o que ele está fazendo com a nossa instituição, com o clube e também com nós, torcedores vascaínos, e principalmente com o sócio que paga todo mês lá, todo mês renova sócio torcedor, todo mês está lá querendo ajudar o Vasco, mas que infelizmente, meu amigo, eles não estão nem aí pra gente, não estão nem aí pra você, não estão nem aí pra mim, pra ninguém que é vascaíno, somente pro seu nariz. Com certeza vamos sofrer bastante até o final dessa temporada e vamos acompanhar aí o que disse o Alexandre Campelo a respeito do time do Vasco e também da situação do Vasco. Segundo ele cobrou muito forte esses jogadores após a goleada contra o Ceará. Bem, vascaínos, o que eu posso falar sobre o momento atual do futebol do clube é que, obviamente, nós da direção, eu pessoalmente, estou muito decepcionado com o rendimento, assim como qualquer outro vascaíno, bastante insatisfeito. As cobranças elas têm acontecido. Na segunda-feira após o jogo, dentro do vestiário, nós tivemos uma conversa dura, uma conversa de cobrança. Uma cobrança feita para todos, né? Comissão técnica, funcionários, jogadores, própria diretoria. A gente entende que esse é um momento que requer uma concentração muito grande, que cada um de nós, cada um dos atletas, cada um dos profissionais, quer seja da comissão técnica ou funcionários do clube, precisa dar algo mais, precisa ter uma entrega maior do que a que vem sendo dada para que a gente possa sair dessa situação. É inadmissível que o Vasco esteja na posição que está no Campeonato Brasileiro, com o elenco que tem. O Vasco não tem um elenco que justifique estar nessa posição. Eu acredito que o nosso elenco com o elenco que nós temos, nós deveríamos estar numa posição bem superior à que nós nos encontramos hoje. Pois é, tá aí o que disse o presidente do Vasco, né? Até o momento segue como presidente do Vasco. Será que vai seguir por mais tempo? Pode ser que exista um golpe aí, né? A gente não sabe o que mais pode acontecer nessa política maldita do Vasco, né? Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa aqui o sininho das notificações para você não perder nada. E comenta aí qual é o seu palpite pro jogo de hoje. Lembrando que vai ter pré-jogo aqui no nosso canal e pós-jogo, assim que acabar a partida, Vasco e Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. É isso aí, pessoal. Forte abraço, tamo junto.